Estamos aqui para o nosso encontro final do ciclo do tema Demografia e Urbanização, tratando, neste momento, da urbanização brasileira em especial. Processo de urbanização no país que, como vimos em outros momentos, dentro do contexto histórico, foi tardio, considerando que a industrialização brasileira também foi tardia, tendo se confirmado somente após a metade do século XX. Quanto a isso, acompanhe comigo a tabela que nós apresentaremos a seguir. Temos aqui dois gráficos que estão traduzindo a urbanização no Brasil. Primeiro, a urbanização no Brasil dentro do contexto histórico, a partir da década de 40 até o ano 2000. Observe que esse processo esteve em crescimento, mas particularmente pelos dados do censo de 1960 e pelo censo demográfico de 1991, nós tivemos a principal fase de urbanização no Brasil entre essas décadas. E isso está conectado automaticamente ao êxodo rural e à industrialização que atraiu essa população proveniente do campo. Portanto, o êxodo rural foi o principal fator determinante para que essa urbanização brasileira, de maneira geral, se tornasse mais expressiva entre as décadas de 60 e 1990. Note que, a partir daí, o comportamento da urbanização brasileira, ele mostra uma diminuição no seu ritmo, embora continue em crescimento. No gráfico da tela da direita, nós temos aqui a urbanização brasileira por regiões. E vemos o percentual da participação da população nas cidades em cada uma dessas barras, representando as 5 macro-regiões do IBGE. Observe que o Sudeste brasileiro é a região com mais intensa urbanização. De acordo com esses dados, uma urbanização em torno de 90%. Quer dizer, 90% da população do Sudeste vindo, ou estando em cidades, morando em cidades. A segunda região dentro deste contexto, com mais de 80%, a região Centro-Oeste. O que chama atenção, talvez a sua atenção em especial nesse momento, é que o Centro-Oeste apareça em segundo lugar, sendo que o Centro-Oeste é a região que apresenta, na atualidade, e já há algum tempo, uma vocação fortemente agrícola. Ora, por que então essa região estaria em segundo lugar? Aí é que está o diferencial. O Centro-Oeste brasileiro é uma região que tem uma vocação agrícola, mas muito mais conectada nas últimas décadas ao agronegócio. E esse agronegócio envolve uma mão de obra mais especializada e não numerosa como em outro momento da realidade econômica do Brasil. Lá, durante a fase agroexportadora do país, que dura desde o início do processo colonial até a primeira metade do século XX praticamente, a mão de obra era realmente numerosa no contexto produtivo rural. No entanto, dentro do agronegócio, que se fortalece principalmente a partir dos anos 70, a mão de obra ela vem diminuindo, e isso no contexto do setor primário representa um percentual menor, portanto, da participação. O que significa, em suma, que o Centro-Oeste brasileiro ele apresenta uma participação maior da mão de obra em setores urbanos do que no setor rural. Por isso, é o Centro-Oeste a segunda região do Brasil em matéria de percentual de população vivendo nas cidades, ou seja, em matéria de urbanização. Voltando à tela, vejamos a sequência do gráfico. A terceira região em matéria de urbanização é a região sul do Brasil, em função, claro, também do seu processo de industrialização e urbanização. E observamos aqui um patamar aproximadamente de equilíbrio entre as regiões Norte e Nordeste. Chamo a atenção para o Nordeste, que é a região que, na realidade, vai aparecer como a quarta em processo em matéria de urbanização. O Norte, que está aqui com asterisco,
justamente pelo fato de que o dado da região norte é um dado, digamos, com uma atualização de um ano anterior aos das demais regiões. Por isso que o norte está colocado aqui nesse contexto intermediário, juntamente com o nordeste. São as duas regiões do Brasil que, do ponto de vista da participação da mão de obra, ainda verificam importante participação no setor rural. Este fato se dá pelo contexto, não é, econômico, histórico das regiões norte e nordeste, né, que terminaram contando com a participação ainda nas últimas décadas do século XX, a despeito do êxodo rural, a despeito da transferência de população do campo para a cidade, mas com contingentes ainda, de certo modo, significativos de população ligadas, conectadas, né, pessoas conectadas à atividade agropecuária. Vamos prosseguir aí observando uma outra tela aqui sobre a urbanização brasileira. Observe comigo. Nós temos agora um mapa que está representando as unidades federativas do Brasil no que diz respeito à intensidade ou taxa de urbanização. Os círculos que estão localizados, um em cada uma das unidades federativas, inclusive do Distrito Federal, estão representando essa taxa ou intensidade de urbanização. Dentro de cada círculo, a parte amarela está representando a participação neste gráfico, não é um tipo de gráfico de pizza, é o que está representando cada círculo. Então, essa faixa amarela representa o percentual ou participação da população das cidades, da população, portanto, urbana. E a parte branca representando a participação da população do campo, da população rural. Observem que em alguns casos, como no Rio de Janeiro, que é o estado que está aqui, representado por este círculo, né? No Rio de Janeiro nós observamos um percentual pequeno, pouco expressivo da população rural e uma grande participação da população urbana no conjunto ou no contexto do estado, né? Portanto, é um estado, o Rio de Janeiro, que tem pouca população ligada ainda à estrutura campesina. E isso acontece também no Distrito Federal, até por conta de um contexto também histórico e produtivo. Brasília, a principal cidade, é uma cidade recente e o crescimento das áreas urbanas do entorno, as chamadas cidades satélites, também está conectado a essa estrutura urbana de Brasília. Mas observe que em algumas realidades, como a dos estados do Pará e do Maranhão principalmente, não é? A participação da população rural ainda é bastante expressiva. Compreendendo pelo que a gente vê aí, no caso do Pará, certamente 50% da população ainda vivendo no campo. E no caso do Maranhão, se você observar em todos os outros estados, o Maranhão é o único caso efetivo em que a população do estado ainda é majoritariamente campesina, rural. E dentro desse contexto, dentro do contexto do Maranhão, do Piauí, aqui também vizinho, né? E do próprio estado do Pará, isso tem a ver com a inserção muito recente ou tardia de certas áreas dentro do contexto produtivo, principalmente dentro do quadro nacional. Isso faz, portanto, desses estados ainda bastante ruralizados. Acompanhe comigo uma próxima tela. Ela traz agora um quadro, né, de, digamos assim, a verificação histórica do crescimento, especialmente das capitais brasileiras. Bom, e o que é que está sinalizando cada uma dessas esferas ou círculos representados aqui? Observe que no centro de cada um desses círculos, principalmente daqueles de cidades com maiores populações, há uma pequena esfera mais reluzente, mais brilhante. E essa esfera está representando justamente o crescimento, não é? De acordo com o contexto dos primeiros censos populacionais dessas cidades. Então, aquelas que apresentam um crescimento maior durante a verificação dos primeiros censos demográficos são justamente as cidades que apresentaram um crescimento mais antigo, podemos dizer assim, dentro do contexto da história brasileira. Por exemplo, fazendo-se uma comparação entre os círculos que representam
as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, notamos que o círculo que representa a cidade de São Paulo é um círculo maior. Afinal de contas, São Paulo tem uma população maior do que a do Rio de Janeiro. No entanto, o Rio de Janeiro tem, no centro do círculo que representa a população da cidade, um brilho maior, o que significa que o Rio de Janeiro já foi uma cidade mais populosa, foi uma cidade que, dentro do contexto histórico, principalmente do processo de eletrificação, lá em fins do século XIX, experimentou um crescimento urbano maior do que São Paulo. Mas, ao longo do século XX, dentro do contexto econômico da economia cafeeira, da atração de imigrantes, sejam das migrações nacionais ou das migrações externas, a chegada de estrangeiros, São Paulo foi uma cidade que cresceu a uma velocidade maior, o que faz dela, portanto, uma cidade mais populosa desde algum tempo. E isso vai acontecendo também com outros casos, como, por exemplo, na comparação das grandes metrópoles nordestinas, Salvador, Recife e Fortaleza. Note que Recife foi uma cidade que apresentou um crescimento, considerando o contexto histórico, anterior ao caso de Salvador e Fortaleza. Foi uma cidade que já se apresentou no início do século XX, na primeira metade do século XX, como a cidade mais populosa do Nordeste. Foi, inclusive, a terceira cidade do Brasil em população. Mas hoje, considerando o contexto atual demográfico do estado de Pernambuco e da região Nordeste, Fortaleza e Salvador têm populações maiores. Isto pelo fato de terem cidades que experimentaram mais recentemente uma transferência, com o impacto do êxodo rural, uma transferência de populações do interior dos estados, respectivamente. No caso de Salvador, um êxodo rural baiano e o êxodo rural cearense para o caso de Fortaleza. Em Recife, a grande questão é que a área metropolitana, que é a maior do Nordeste, a mais populosa do Nordeste, ela recebe nos municípios vizinhos à cidade contingentes populacionais mais expressivos do que a capital pernambucana. Numa outra tela, agora, observe, nós temos aí uma hierarquia urbana do Brasil. Hierarquia urbana que foi sugerida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e que tem sido também a base de referência para o IBGE. Nessa hierarquia urbana, nós observamos aqui na legenda uma divisão das metrópoles globais, nacionais, aquilo que é metrópole regional, centro-regional ou centros sub-regionais no Brasil. Dando destaque às metrópoles, nós observamos que temos as duas metrópoles globais brasileiras, aquelas que têm conexão mais expressiva com o mundo em matéria de entrada e saída de informações e de finanças, São Paulo e o Rio de Janeiro. Estas, além de ter uma influência nacional, portanto, elas se caracterizam também por exercer influência no cenário global. Já as cidades de Fortaleza, Recife e Salvador no Nordeste, Brasília no Centro-Oeste, Belo Horizonte no Sudeste, Curitiba e Porto Alegre na região Sul são metrópoles que têm um caráter de influência nacional, extrapolando inclusive as suas regiões. As cidades de Manaus, Belém, na região Norte, Goiânia, no Centro-Oeste, e Campinas, no interior de São Paulo, são metrópoles de vocação regional. Exercem influência dentro, portanto, do contexto das regiões em que se situam. São cidades, de maneira geral, como vimos nas categorias urbanas, as metrópoles, que têm, pelos equipamentos e também pelos serviços que elas oferecem, uma influência sobre os municípios vizinhos ou até sobre outras regiões. Serviços como serviços universitários, serviços de saúde, serviços diversos também do ramo de tecnologia, ou até mesmo a questão do comércio, os shoppings, por exemplo, que concentram, além de serviços, também as atividades varejistas. Isso faz com que essas cidades sejam normalmente cidades atrativas, seja para moradores ou para a fixação de residência, sejam para as migrações temporárias, cotidianas ou até mesmo
sazonais, né, dentro do contexto das compras. Uma outra tela eu gostaria que você acompanhasse comigo agora. Essa tela, ela traz o quadro geral das regiões metropolitanas brasileiras. Nós vimos em outra aula que o contexto de região metropolitana no Brasil é aquele que envolve o conjunto de municípios ligados a uma cidade principal e com serviços públicos de infraestrutura comuns. E observamos que nem todo o estado brasileiro tem região metropolitana. Por exemplo, na região norte do Brasil temos apenas a região metropolitana na cidade de Belém. Mas no Nordeste, no Sudeste e no Sul do país temos uma quantidade maior de áreas metropolitanas. Aliás, duas coisas a destacar aqui. Além de termos estados brasileiros que não têm regiões metropolitanas, nós temos alguns estados que têm mais de uma região metropolitana. É o caso, por exemplo, dos estados de Minas Gerais, onde nós temos a região metropolitana de Belo Horizonte e a região do Vale do Aço, com municípios como, por exemplo, Governador Valadares, né, Teófilo Otoni. Em São Paulo, nós temos 3 áreas metropolitanas. A de São Paulo, a da Baixada Santista e a do entorno de Campinas. O que acontece também no Paraná, com as regiões metropolitanas de Curitiba, Londrina e Maringá. E em Santa Catarina, com Florianópolis, o Vale do Itajaí e o Norte e Nordeste catarinense. Observe também que, no caso do Distrito Federal, nós temos o contexto Distrito Federal e entorno, que envolve as cidades vizinhas a Brasília também, como acontece com as cidades satélites, mas também aquelas cidades que estão fora do Distrito Federal, mas dentro do contexto, né, do envolvimento, da interligação direta com a capital federal. Portanto, nós concluímos com este encontro a nossa aula, né, o nosso tema, demografia e urbanização. Estaremos trabalhando outros temas com você na próxima aula, nessa preparação para o Enem. Agradeço por você ter nos acompanhado, esperamos ter contribuído de maneira significativa, de maneira interessante e aguardamos cada um de vocês nos nossos próximos encontros. Um grande abraço, bons estudos e sucesso no vestibular.